um grupo de ossacoiros aqui, né? Eles ensinaram o Aradion no final do Koshukai, né? Eles chamam Natsumatsuri, né? Da SEDEX, e eles apresentaram o Aradion, né? E aí o grupo de Taiko de Mogi também queria falar, até porque eu passei o contato, porque eles querem fazer alguma coisa junto, né? Taiko e o Aradion, né? Então é bem interessante porque até outubro do ano passado ninguém sabia, né, o que era o Aradion. Eu também não sabia, eu procurei na internet e fiquei sabendo que era a principal dança, né, da cidade de Fukushima. Né? Mas aqui no Brasil, nem o Watanabe-san, o pessoal mais velho, não sabia, porque eles não são dentro da cidade, né? É tudo regional, né? E aqui no Fukushima, eles tocam o Soma, né? O Bon Odori, que é uma dança mais do litoral, né? E não é da área do meio. Pô, o Fukushima, não sei se vocês sabem, está dividido em 3 grandes pedaços, né? E é bem diferente um do outro, né? Litoral, meio, né, que é mais plano, e depois morro, né, montanha. Então é uma cultura totalmente diferente, né? Depois o menino pode falar isso. Mas enfim, a partir dessas coisas que a gente faz, é que vai surgindo outras, né? Então eu acho que é bem interessante a gente tentar fazer coisa nova, né, para trazer mais gente. Esse ano já conseguimos mais associados, né? Está indo num ritmo bom, né? E agora com a volta do Mindoro, vamos ver se a gente consegue aumentar, né, as atividades, né, na área dele, né, claro, e a gente possa com isso continuar crescendo, né? Então, Mindoro, por favor. Bem, pessoal, bom dia a todos. Ohayou. Já um pouco para boa tarde também, né? Já passo... Boa tarde já? Não, bom dia ainda. Você tá com mania de japonês. Fica tudo como lá já. Enfim, obrigado pela presença de todos aqui, né? Vou apresentar um pouquinho sobre a minha vivência que eu tive lá no Japão, né? Especialmente em Fukushima e especificamente na cidade de Aizu Wakamatsu. Foi no Japão que eu fiquei, né? Bem, vamos começar a apresentação. Essa cidade que eu fiquei, Aizu Wakamatsu, né? Fica na região mais ao oeste do Japão. Aí tem seria a parte turística principal de Aizu Wakamatsu, que é o castelo de Tsuruga-jo. Até essa foto foi tirada na época do verão. Tá um pouquinho nublado, assim, o verão no Japão ele costuma fazer bastante calor, e na região de Aizu, como é em volta de montanhas, também acumula muitas nuvens também, chove bastante no verão também, com aquele mormaço. É uma temperatura assim, no verão, vou dizer que foi um pouco desagradável, lembrando um pouquinho do Brasil, né, aquele calor assim, que o pessoal estava falando que estava esse ano de quase 40 graus. Quando eu cheguei lá em Aizu, bateu um calor de 36, 38 também, né? Bastante chuva, e é um local que, por ser bem interiorzinho, né, não tem muitos prédios altos, as árvores também não existem tantas árvores na parte da cidade, então eu tive, quando tinha muito sol, eu tive ou de guarda-sol ou me esconder atrás do poste, alguma sombra que tinha lá. Falando um pouquinho sobre Aizu Wakamatsu, né, que é uma informação agora de 2020, e tem aproximadamente menos de 120 mil pessoas morando em Aizu Wakamatsu, sendo que 31% da população está acima dos 65 anos. Essas informações, já comparando com os anos anteriores, tinha uma população maior, e essa questão da porcentagem da população acima de 65 anos era menor do que hoje em dia. E se for ver um gráfico agora de como está a população de Aizu, está como o Japão em geral, né? A população envelhecendo, a taxa de natalidade diminuindo, né? Então acaba se tornando meio que um problema, mas também, ao meu ver, né, pelo menos para o pessoal que está estrangeiro e tudo mais, e para o interior, onde tem vários idosos, os idosos acabam... Foi um sentimento que eu senti, né? Que eles ficam um pouquinho... se sentem um pouco sozinhos, né? Então eles querem puxar papo com algum jovem e tudo mais,
eu frequentava uma academia lá em Aizo, que tinha vários idosos, então todo dia, toda manhã eles vinham conversar comigo, eu estava no meio do treino, o pessoal conversando comigo, alguns me davam doces no meio da academia e tudo mais, né? Mas assim, foi um contato muito legal que eu tive com os idosos lá, na rua também. Foi uma experiência bem divertida, assim, né? Mas é uma informação, assim, que o Japão mesmo, não só o Japão, mas Fukushima, todas as regiões lá, eles estão preocupados com essa questão da taxa de natalidade diminuindo e a população envelhecendo bastante, né? Falando um pouquinho também dessa parte de intercâmbio, né? Fazer o Ryugaku, né? Na região de Aizu, que eles têm duas instituições de ensino lá na região de Aizu, né? A Universidade de Aizu e o Junior College, que foi o que eu fui estudar. Que lá eles chamam em japonês, né? De Aizu Daigaku, e o Junior College eles chamam de Aizu Kandai. Aí tem a fotinha dos dois, o site também tá pequenininho, mas se quiserem algumas informações sobre e tudo mais. Só que a questão é que o site da Universidade de Aizu, eles disponibilizam o site em japonês e inglês, e o do Junior College ele só tem em japonês. Mas aí tem a tecnologia, dá para usar o Google Tradutor e tudo mais, dá para puxar algumas informações. E do Junior College, no site deles tem algumas fotos das minhas apresentações lá, se alguém quiser ver também, tá escondido lá. Um mapa um print screen do Google Maps, né, um pouquinho da cidade de Aizu, tem um pouquinho mais para baixo, né, tem um pouquinho de Aizu, né, da cidade de Aizu Wakamatsu. Aí eu peguei só a parte mais central mesmo, esse marcado aqui é onde ficava a Universidade que eu estudei, né, o Aizu Kandai. Fica bem pertinho do centro, né, perto da estação de Aizu. O Tsuruga-jo, que é o castelo, fica aqui. E o Aizu Daigaku fica mais aqui em cima, perto da entrada para Aizu, né? Aqui também tem outros pontos. Senta aqui ou senta ali na frente, ali perto da mochila ali, tem lugar ali para ficar. Minha experiência estudando no Aizu Kandai, né? Ah, verdade. Deixa sua bolsa ali perto da mochila ali. Quando eu cheguei lá, né, a minha apresentação com aquele Nihongo, obviamente ainda meu Nihongo não tá longe de ser perfeito, nem de ser fluente, está longe disso. Aí tinha aquele receio, né, quando eu me inscrevi na faculdade, eu coloquei que eu sabia falar mais inglês, japonês e tudo mais. Então deu aquela travada de conversar com os professores e tudo mais, de fazer aquela apresentação. Mas o meu professor responsável me ajudou muito nessa transição, né, para me adaptar na faculdade e tudo mais. No começo ele fala bastante inglês, aí com o tempo eu mesmo fui falando, não, peraí, estou aqui no Japão, quero falar japonês, vamos falar mais japonês em vez de inglês, né? Eu fui adaptando mais com o decorrer do tempo e tudo mais, e esse foi um dos primeiros eventos que eu tive, né, com o pessoal da faculdade, que o meu professor chamou de Welcome Party. Seria um festival de boas-vindas, né? Foi um almoço que eles prepararam para mim, de um bentô, um restaurante perto lá do Tsuruga-jo, que eu verifiquei o preço, é bem caro esse bentô, assim, e eu também dei uma pesquisada, esse formato de bentôzinho que vem um bentôzinho de madeira, assim, mais de bambu, é uma coisa típica da região de Aizu também, claro que tem outras regiões também é bem típico, mas especificamente Aizu, eles utilizam bastante esse bentô de bambu, né? Aí tem um recadinho todo fofinho, tem uma sopa que é a especialidade de Aizu também, Aizu Wakamatsu. Eu esqueci o nome. Kuzuyu, isso. Uma sopa específica lá de Aizu. Tem tanta comida que a cabeça já ficou meio barabará, né? Aí tinha até nossa, agora esqueci o nome daquele... sem ser um dos símbolos de Fukushima, sem ser o Akabeko, aquele que é tipo uma bolinha branca. Isso! Bom dia. Bom? Fica à vontade. Vai estudar o mapa. Ah, isso. É o bonequinho. Isso. Aí, isso aí eu também ouvi dizer, que também é uma coisa, especialidade de Aizu Wakamatsu, na região de Aizu, né? Não só de
Aizu Wakamatsu, da região de Aizu, né? Região oeste do Fukushima, né? Foi um início bem caloroso. Aí na parte das aulas, eu no começo, como não tinha tanto essa questão de me adaptar ao japonês, eu conversei com o meu professor responsável para começar com as aulas práticas, que não tem tanta teoria, não tem aquela carga de ficar sentado escutando japonês, né? Que isso é uma informação também, né? Que no Aizu Daigaku, na universidade mesmo, eles têm aulas em inglês, eles têm professores que falam inglês, tem outros estrangeiros estudando lá. No Aizu Tandai, que seria o Junior College, eu acho que tinha mais um estrangeiro lá, mas era de outra área, nunca conversei com essa pessoa, nem sei se é estrangeiro mesmo, né? Mas chegou num período também um pouco fora do ano letivo, então eu já falei, opa, essa pessoa acho que é estrangeiro também, né? Mas em geral, são só os japoneses que estudam lá, então tem o pessoal do interior que fica mais em volta de Ásia e tudo mais, e eles acabam ficando um pouco mais presos em falar só japonês. Tem aulas de inglês na faculdade também, só que é aquela trava do japonês para tentar falar um pouco da língua estrangeira, né? Aí isso aí com o tempo, vai conversando com o pessoal e tudo mais, eles vão perdendo essa vergonha, o medo, né? Até eu falando mais Nihongo com eles, né? Eles já começam a sentir um pouquinho mais de segurança, eles vieram falar comigo e tudo mais, mas continuando, né? Falando sobre as aulas práticas, né? Que eu peguei bastante essa parte teórica de como que parte teórica e prática, né? De como seria a culinária do Japão específica para a parte de saúde, né? Então eles pegam bastante da faixa etária das pessoas, se a pessoa tem alguma enfermidade, então por exemplo em um hospital, por exemplo um idoso que não consegue mastigar, então eles têm lá as preparações lá focadas na cozinha japonesa para esse tipo de pessoas e tudo mais, né? A questão de calorias também. Então foi uma coisa bem... aliás, esqueci de falar, né? Mas eu fui como estudar a parte de nutrição no Japão, né? Só que teve um problema de tradução, né? Que depois, vou comentar rapidinho isso aí, que no Brasil a gente teria o curso técnico e o bacharelado, né? Seria 4 anos ou 5 anos dependendo do curso, e o técnico 2 anos. Lá no Japão, no Brasil, a gente chama de técnico de nutrição e nutricionista, né? Eles formam já bacharelado e nutricionista. No caso, eu já sou nutricionista, eu formei em nutrição bacharel. Só que na tradução, o nutrição e nutricionista em japonês fica Yoshi. Só que no Japão, o Yoshi seria equivalente ao técnico. Seria esse do estudar no Tandai de 2 anos. Aí ele, por mais 3 anos trabalhando na área, ele consegue fazer uma prova para pegar um certificado, para tentar pegar um certificado, para aí sim virar o Kani Yoshi, que seria um nutricionista certificado, que aí sim seria equivalente ao nutricionista. Aí teve um pouquinho o problema da tradução e tudo mais, mas de modo prático, assim, o que eu percebi é que a parte, mesmo que seja um curso técnico, equivalente aqui no Brasil, como se fosse um curso técnico, eles têm uma carga de aulas muito grande. Então, dependendo do ano que eles estão, é quase um integral. Eles entram às 8h30 da manhã e tem algumas aulas que terminam 4, 5 da tarde. Então, o pessoal fica direto na aula, e é de segunda a sexta, né? Aí tem atividades curriculares e mais. Enfim, continuando. Essa parte de alimentação, tem a parte de fabricação de alguns alimentos também, que eu achei muito interessante. Nunca imaginei produzir meu próprio miso, né? Miso, tem a parte de sake também, que a gente fez, o amazake também, que é uma coisa que eu nunca tomei aqui no Brasil. Eu fiz e tomei lá, foi uma coisa muito legal, né? E a questão para entender como que é essa questão do processo da alimentação, eles explicam a parte teórica de como que era a cultura, por que eles fizeram isso, a parte química, né, do porquê fazer isso, né? Também é muito interessante essa parte. Os professores, por mim, assim, meu japonês não é um nível alto, mas eu consegui entender claramente a forma como eles explicaram, eu achei esplêndido a explicação dos professores. Só tenho a agradecer eles, né? Até a parte de segurança alimentar também, né?
E a coisa que eu mais achei interessante é essa questão da parte de desastres naturais. No Japão, quando acontece algum desastre natural, eles emitem um aviso e tem todo um processo lá. Aí vai chamar, tem cada necessidade vai chamando uma área específica. Essa parte de nutrição, tudo mais, essa parte de alimentação, quando acontece algum desastre, igual aqui no Brasil, né? Precisa socorrer as pessoas também, mas depois as pessoas acabam ficando desabrigadas, elas precisam de alimentação e tudo mais. E a eficiência que eles têm, pelo menos na parte de nutrição que eu observei, é tão boa. Eu falei, nossa, é uma coisa assim que, mesmo no Brasil, assim, tanto o curso de bacharel ou tecnólogo, a gente não chega a tentar tanto nesse assunto de casos de desastres naturais. É uma coisa que no Japão, não sei se é uma coisa de agora, né, depois teve a questão do terremoto, né? Ou se já é uma coisa já que vem de antes. Provavelmente já é uma coisa que vem de antes, né? Porque o Japão... não estou acostumada a fazer PowerPoint, mas aí... Mayu, sou a primeira vice-presidente do Kenjinkai. Esse encontro, esse simpósio, na verdade, é aberto assim, para representantes de cada Kenjinkai, né? Tem vários Fukushima Kenjinkai no mundo todo, né? Então aqui, aproveitando a segunda, né? O segundo slide, presente em 24 países, né? São 36 Kenjinkais espalhados, né? No mundo. Aqui no Brasil tem aqui em São Paulo, assim, porque é a CNPJ, né? E diferente é Belém, então aqui tem considerado 2, né? Mas, por exemplo, aqui é a sede, tem filial em Mogi, tem em Atibaia, né? Antigamente tinha até mais. Então, assim, tem vários Kenjinkais assim, espalhados, né? É aberto assim, para representantes, principalmente assim, para primeiro pro presidente, né, da associação. Aí eu pedi pro Noriyuki-san, que é o nosso Kaichou, se eu poderia você me candidato aí quando apareceu, né? Porque nesse tempo que eu já estou no Kenjinkai, a gente estava esperando, porque foi em 2017 o último. Então a gente não via a hora de ter um outro para conseguir conversar com o Kenchou, com o governo, para não pedir as coisas, mas a gente poder reportar o que a gente tem feito e aí tentar conversar, ver novas formas, né, de bolsa, sempre tentando ver outras possibilidades, né. Então teve no Samito, o objetivo principal do Samito, fora se tem um encontro assim, tem a parte da revitalização, né, que o governo de Fukushima busca, né, porque principalmente depois do tsunami, né, de 2011, né, então eles estão assim se recuperando e o principal mesmo eles queriam assim essa troca de informações, pedir para cada representante de Kenjinkai espalhado no mundo tirar essa imagem ruim que acabou ficando, né? Então a Fukushima teve problema do tsunami, aí teve, né, o acidente nuclear, né? Então apesar de tudo, assim, de falar que eles estão fazendo direto, teve a recuperação, fazendo direto monitoramento, ainda continua o trabalho e tudo, mas por exemplo na minha Mati é uma cidade que já foi liberada para o pessoal voltar. Mas o que o Minoru viu que realmente o pessoal não tem voltado. Falou, não, é seguro, pode voltar, a gente está reconstruindo a cidade, as casas, mas as pessoas já estão há mais de 10 anos em outras localizações, então, e já estão levando a vida lá. Então, dificilmente acaba voltando, né? Então, assim, o governo pede a nossa ajuda, né, para divulgar, tirar essa imagem ruim. E ao mesmo tempo os outros Kenjinkais também de outros lugares para saber o que cada Kenjinkai está fazendo que dá certo e tudo, né? O Brasil é o mais ativo, né? Tem maior número de pessoas, tivemos maior número de, tanto no Brasil, mas o Peru também teve mais imigração, né? Então já completamos os nossos 105 anos, já estamos indo para 110, né? Então é uma associação antiga, né? Então tem tudo um trabalho que foi desenvolvido no decorrer de todos esses anos, né?
Então, foi divulgado, né, nosso informativo. Então, dessa vez, dos 24 países, né, 20 países participaram. Dos 36 candidatos de Quindicais, quer dizer, no mundo, 28 Quindicais, né, então nós estivemos em um grupo de 28 pessoas, andando para lá e para cá, de ônibus e tudo. Então, assim, tem os países participantes e os representantes, né? Então, Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, Cuba, México, Cuba. Da América do Norte, então, eles separaram assim, né, em blocos, né? O Maui e Hawaii, na verdade, é porque Hawaii tem várias ilhas, né? Aí, sul da Califórnia, norte da Califórnia, que é São Francisco, Seattle, Nova York, Canadá. Na Europa, Londres, Holanda, Alemanha, França. Vendo assim, a gente pensa, nossa, mas tem japonês lá, né? Mas depois eu vou falar o que é. Aí, Ásia, Oceania, Pequim, bom, China, Hong Kong, Austrália e Sydney, né? Porque aí tem as áreas, né? E Nova Zelândia, Seul, a Coreia, né? Aí Vietnã, Tailândia, Singapura e Índia, até na Índia. Isso porque a maioria, né, eram japoneses, né? E assim, Nikkei era eu do Brasil, Argentina, aí Peru, Bolívia foi o presidente de 85 anos e a filha acompanhou, mas ele saiu da Bolívia. E aí foi com a filha, tudo, mas a filha já é Nikkei. Mas ele foi um dos únicos assim que ainda, né, fez a imigração e ainda continua. Aí, de resto, assim, então, por exemplo, México, ou mesmo França, são japoneses que casaram, né? Aí o marido é francês, né? O marido está nos Estados Unidos, ou da Índia, ele está a trabalho lá, né? Só que mesmo assim conseguiu juntar. Então, o pessoal tem, às vezes, de 10 pessoas, né? Que participam do Quindicai. Programação, sempre eles passavam, assim, foi bem corrido. O Samito, na verdade, era só 3 dias. Aí, um dia antes, a gente tinha que chegar, né? E aí, então, no dia 14, eu fui pra lá, mas a minha viagem mesmo começou um pouquinho antes, né? Aqui, a primeira parte, eu vou falar só do Samito. Eu encontrei com uma ex-bolsista, que ela, na verdade, ela é do Brasil. Só que quando ela foi pra lá, em Iwaki, aí na época teve um bolsista da Argentina, aí ela casou com a Argentina e agora mora. E ela foi representando a Argentina, o Quindicai da Argentina. Então é bem. Aí quando eu vi o nome, eu falei assim: não é possível, né? Muita coincidência ter ser da Argentina representante, mesmo nome. Aí foi ver, aí a irmã, né? Ela é minha senpai, na verdade, né? Bolsista de 95. Aí tinha colocado a foto porque foi assim, a gente chegou para dormir no hotel assim, mas aí cada um recebeu uma bebida, um chá e o bentô, né? Então eu falei, aí tá bom, né? Aí a gente passou a primeira noite assim, porque já no dia seguinte já ia começar logo cedo, né? Então aqui é a vista do meu quarto, o corredor, aqui a rua principal, né? Assim, a estação tá pra cá, o hotel aqui, e aqui já é a prefeitura. Então a gente logo era bem assim de frente, né? Então, da programação. Primeiro dia, então assim, como eles queriam tirar no Samito, né? Pedir ajuda dos Quindicais para tirar essa imagem, tudo. Então é muito focado assim na parte de revitalização, como está sendo o processo, tudo, né? Então, o que foi feito, né, para dentro desses, no caso, 12 anos, né? Tudo que eles tinham feito, assim, para recuperar, então, no caso, o Minoru foi, então, acho que para o museu também, né? Do terremoto, aí depois o centro de pesquisa, então tudo eles focam nisso, assim, para mostrar, né? Pra gente poder passar, né, as informações. Então, primeiro era já orientação, o que ia fazer, então já no slide, assim, era falando sobre número de
estrangeiros que estavam caindo. Ela é do México, então também casada com um mexicano. Então todo mundo me falou assim, mas todo mundo é japonês aqui, né? Mas foi muito legal. Então, indo em direção já sou. Então só teve um momento no hotel, eu já entrava, carregava a mala e já ia em seguida, assim, já no caso, no museu, né? Aqui, mapa do Japão. Então aqui, no caso, só para ter uma ideia, assim, né? Às vezes o pessoal não sabe, não se localiza. Então, acima de Tóquio, né? Aí Fukushima, mais perto, a província de Fukushima. Praticamente, então aqui essa parte Hamadori, né? Então onde é o museu, né? Então a gente saiu daqui de Fukushima, foi pra lá, cada dia era uma coisa. Então a gente ficou mais nessa parte costeira, né? No primeiro dia, depois a gente voltou pra Fukushima. Então, aí também foi para essa região aqui, depois ainda foi para Aizu, para tentar... Aizu não sofreu com a questão do tsunami, mas mesmo assim tem tudo assim, entrou pandemia, tudo, né? Então, as várias formas de como que eles fizeram para conseguir, né, assim, então de algum modo dar apoio para empresas, né? Então aqui, esse é do museu, então, tudo uma passagem começando, né, desde 1923, desde terremoto, aí as coisas que, assim, mesmo em construção também da usina, quando teve acidente de Chernobyl, e aí a gente vai subindo lá dentro do museu. Eles fazem o meio tempo. Faz. Legal, isso daí mostrando, porque aí até chegar no que aconteceu então em 2011, né? Então, coisas assim, aqui que você foi, né? Mostrando assim, por exemplo, caixa de correio, que, né? Aí como que ficou depois da... Eles preservaram e colocaram. Então, realmente, se você ficar lendo, é um ambiente bem pesado, né? Mas é a realidade, né? Quando teve a palestra de acidentes naturais, tá? O Ricardo Sasaki, ele deu a palestra e ele vestiu essa roupa, né? Lá. Você podia ficar com essa proteção para poder ir, né? Por causa da radiação. Dentro do museu, então assim, tem, né, aquela parte de cima que o Minoru mostrou, aqui em cima, né? Esse daqui, a gente olhando, dá para ver o mar lá no fundo. Então, você está no museu, você consegue enxergar. E dentro do museu, aí tem lá, aí que mostra que altura chegou a água. Então, se a pessoa está aqui, aí aqui no caso, 4 metros. Né? E aquela região, assim, o lugar que você está olhando ali lá. E fora isso, sim, nessa distância tinha casa, né? Tudo. Então, Só que dá para ter uma ideia muito boa. Tá. Aqui a gente foi para almoçar, né? Então tem vários mitinhos aqui assim, espalhados no Japão. Então assim, tem produtos artesanais, assim, artesanato assim, da região assim, também coloca, né? E lá foi para experimentar um prato típico da cidade de Nami, que é o Nami Yakisoba. Mas assim, é um yakisoba simples. Né? Aí, pior que esse dia eu tava meio enxaqueca. O único dia, cara. Assim, então, assim, a gente almoçava legal porque a gente almoçava com o pessoal de São Francisco, né? Aí tava a mesa aqui, São Francisco, México, Argentina, eu do Brasil. Eu, o Seto, né? Misoshiro, falando que só esse dia não consegui. E o parque. Aí tem a questão, por que é do parque? É tudo assim, meio temático, né? É um parquinho simples, né? Mas porque a Pokémon, mesmo que no Brasil ainda tá em alta, né? Todo mundo gosta e tal. Mas eles fizeram porque o Chansei, assim, também faz parte do projeto de revitalização, né? Então, para dar sorte e tal, aí tem, né, toda uma questão assim, porque que fez assim, a companhia, né, do Pokémon. Na minha, o principal porque o desenhista de Pokémon
Oi? É dinamia. Milho não. É. Por isso que tem essa ligação com o Pokémon. Legal. Então é o nome do. Deixa eu ver se tem o nome do Pokémon. Pokémon do desenhista. Isso que a mãe me levou com a proposta nossa, do Fukushima Kinkai, é coisa inédita, né, no Brasil e no mundo, né? Alguém oferecer uma bolsa, né? Do Brasil por nossa conta, né? Oferecer uma bolsa lá, né? E a mãe me levou, né? Apresentou lá e ainda a gente não teve uma resposta. Né? Esse projeto, eles querem assim, que a gente coloque mais detalhado, né? Então, por isso, assim, tem um contato, aí fazenda de pessoas de Fukushima, tudo, né? Porque o interessante é que seja assim, daqui, mas que tenha alguma ligação com Fukushima, né? Então, o pessoal do próprio departamento internacional lá ficou interessado na bolsa, né? O pessoal que, né, a gente troca o e-mail e fala, nossa, não, sério, eu quero muito ir para o Brasil, assim, assim, se abrir inscrição para esse tipo de intercâmbio, eu falo assim, eu quero fazer, né? Porque aí as pessoas não tem nem assim, a gente para bancar, para pagar, coisa é mais difícil, mas eles mesmos falaram assim, que se o governo ajudar ou se também abrir uma opção assim, né, um projeto, aí eles, nem que tenha que pagar, eles pagam para vir aqui, mas já é mais seguro, né? Porque eles sabem que tem um suporte aqui que a gente vai estar recebendo. Então isso já é um ponto, né? Mas aí eles queriam mais detalhes, então a gente está trabalhando no projeto, né? Então, eu lembro que você falou que também há a possibilidade de fazer, a gente oferecer essa bolsa dentro do Fukushima, mas para outra entidade cooperativa, né? Agrícola, que são fortes lá, né? E outras entidades assim, dentro do Fukushima. Então, da nossa parte, né, enquanto a gente ainda tem que... Porque esses projetos são demorados, né, até modelar assim, mas a gente já esteve, né, na semana passada, domingo passado, né? Eu, o Ricardo e o Walter, nós fomos até Franca, né? A cidade de Franca, onde tem a fazenda Minamihara, né? Ele é um cara engraçado na agricultura, ele tem um café dele, né? É um premiado, né? Então os cafés que ele produz lá são todos orgânicos, né? Ele planta embaixo de pés de abacate, né? E é único no Brasil e tem certificações, né? De várias certificações de orgânico, né? E ele é premiado aqui no Brasil, né? Já tem vários anos, né? Já recebe prêmio, então é um produtor notável. E ele faz, né? É um raro, né? Mas ele faz desde a produção até a torrefação, moagem e venda, né? Já vende direto, não vai para o mercado nenhum, ele já vende pela internet. O produto é super caro, o café dele, mas é um café de outra qualidade. Você toma aquele café e não vai querer mais tomar outro, né? Então vale a pena. É mais caro, né? Custa, sei lá, custa 4 vezes mais que o café gourmet, né, que tem por aí. Mas é tão gostoso que você toma um pouco dele e você já está satisfeito. É muito bom. E aí, conversando com o Getúlio, né, já tinha conhecido, quando eu conheci, eu já tinha perguntado sobre isso, e ele exporta, né, do mundo inteiro e exporta para o CC, né, do Japão, o Eishima. E essa empresa também manda a gente para ficar na fazenda, um tempo para ver o processo de moagem ou sugerir algumas coisas que eles precisam, né? E eles ficam lá na fazenda dele, né? Eu perguntei, mas tem local para hospedagem? Aí nós fomos lá ver, né? Ele tem 2 salas, né? 2 quartos com ar-condicionado e cabem 12 pessoas, 12, né? Então, e ele quer receber, né, estagiário do Japão, ele tem interesse sim, né? E a pessoa ajuda, né, na fazenda e dorme, come lá e ainda recebe alguma ajuda de custo. Né? Então eu falei, puxa, mas isso é o que a gente precisa. Né? Então a gente está ligando assim, né? Então... E ele é de Fukushima, né? Se associou. Né? Ele assinou, ele tem os filhos também vão acabar se associando, né? E é bem bacana. É uma fazenda exemplar, tem
uma cafeteria, né? Muito boa, inclusive com doces, com lanches, tudo, sabe? É um outro Diferenciado, né? super diferenciado, né? Então ali até a gente vale a pena a gente organizar uma van, né? E discutir para ir, para a gente conhecer lá e passear, porque tem muita coisa para ver de café, né? Ele, inclusive, ele já se ofereceu, né? Quer dizer, aliás, não é que já se ofereceu, é que pedir, né? A dar uma palestra sobre café especial, né? Sobre o que se torna